mas hoje a gente vai falar sobre precificação, que é algo que gera tanta dúvida nas pessoas. Eu sou Paula Basso, planejadora financeira, e vou direto ao assunto. Colocar preço não é tão complicado assim. Preço basicamente é custo unitário total multiplicado pelo markup. Agora, o que é esse custo unitário total e o que é esse markup? É isso que a gente vai ver por aqui. Mas antes de eu falar do preço propriamente dito, é importante a gente fazer uma ressalva que uma coisa é o preço, aquela quantidade, os números, para dizer quanto que a gente gasta para produzir, quanto a gente precisa receber para pagar tudo aquilo que a gente vai consumir para entregar um produto ou serviço. E outra coisa é o valor. Valor é algo percebido pelo cliente, então é algo que você vai construir. Faz parte da imagem da marca, faz parte da sua imagem pessoal. Hoje a gente vai ver por aqui é a precificação do ponto de vista numérico. Então vamos ver juntas o que tem por trás de um preço. Porque não é só o quanto eu gasto e o quanto eu gostaria de receber de lucro. Esse o quanto eu gasto tem uma série de coisinhas que a gente vai ver agora. Olha só, vamos supor que você tem uma produção de sapatos e para produzir um sapato você tem o custo da instalação, o custo das pessoas que fazem parte da sua fábrica. Essas são as despesas fixas. Depois tem o custo para produzir aquele couro solado, são os insumos, o custo de produção. Temos um imposto que tem que ser pago, tem que ser levado em consideração. Tem a taxa de cartão de crédito quando você faz uma venda, a comissão para o vendedor. Aí vamos falar então de um reinvestimento para o seu negócio continuar prosperando, para então ver o lucro tão querido e tão sonhado lucro pelo qual a gente empreende. Por que é importante desmembrar e ver todos esses componentes da construção do preço? Porque nem sempre vender mais é sinônimo de ter mais dinheiro no bolso. Se você esquecer qualquer um desses elementos, pode ser que você esteja trabalhando muito e vendo pouco resultado financeiro lá no final do mês. Então, o que eu preciso saber para colocar os preços nos meus produtos ou serviços? Primeiro, eu quero fazer uma divisão entre colocar preço num produto e colocar preço num serviço. São muito parecidos, mas tem uma pequena diferença que, se vocês perceberem agora na tela, é o tópico 2. Quando a gente fala de produtos, além das despesas fixas, a gente vai avaliar uma média de faturamento. Nos serviços, além das despesas fixas, você vai avaliar a capacidade produtiva. Qual é a capacidade que eu tenho de produzir no determinado espaço de tempo disponível para a minha atividade? Por que existe essa diferença? Porque quando eu estou falando de um produto, por exemplo, uma blusa ou um sapato, que a gente falou agora há pouco, se eu, no mesmo intervalo de tempo, eu consigo vender 5, 6, 10, 15 sapatos ao mesmo tempo, se eu tiver os produtos na loja naturalmente. Quando eu falo de serviços, eu tenho uma capacidade de horas disponíveis e eu não consigo prestar consultoria, por exemplo, simultaneamente para 2 pessoas ao mesmo tempo, a menos que eu esteja numa sala de aula. Mas de uma forma geral, serviço, eu preciso delimitar a minha capacidade de produção, quanto tempo eu consigo dedicar para um cliente. Então vamos falar sobre cada um desses pontos. O que é a despesa fixa? Despesa fixa é tudo que você precisa pagar, independente de você vender ou não. Então, aluguel, água, luz, telefone, mas Paula, luz varia todos os meses. O conceito de despesa fixa é aquilo que você tem que pagar sempre. Então, se você tem que pagar todo mês a luz vai entrar como uma despesa fixa, mesmo que o valor seja variável. Muito importante, não esqueça de considerar o seu salário, a remuneração do sócio. Isso se chama prolabore. E se você não colocar isso na sua despesa fixa, como é que você vai poder em algum momento retirar esse valor? Outra dica muito importante, existem vários custos que são anuais. Por exemplo, um domínio do site, o valor que você paga para ter uma loja virtual. Esses valores que são anualizados, você pode dividir por 12 e calcular como uma despesa fixa mensal aquela proporção que faz parte daquele mês. E como é que eu vou usar essa informação das despesas fixas? Se você é dona de um negócio que vende produtos, você vai querer saber qual é o peso que a despesa fixa tem no seu volume de vendas. O volume de vendas a gente chama de faturamento. Então vamos supor que você fature R$6.000 e você tem uma despesa fixa de R$1.500, isso vai ter um peso proporcional e a gente já fala um pouquinho sobre isso. Agora, se você é dona de um negócio que vende serviços, você quer saber qual é a sua capacidade produtiva e quantas horas você precisa trabalhar para pagar só as despesas fixas, não estamos ainda nem falando das despesas variáveis. Isso se chama capacidade produtiva.
Vamos em frente com o próximo componente, que são os custos variáveis. Custo variável é tudo aquilo que cresce ou diminui na medida em que você aumenta ou diminui suas vendas. Então, por exemplo, se você vende bastante num mês, você vai pagar um imposto proporcional ao volume de vendas que você fez. Se você vendeu menos, paga um pouquinho menos de imposto. Se você vendeu mais, paga um pouco mais de imposto. A mesma coisa acontece com comissão, com insumos que você use para produzir aquilo que você vende. Isso é custo variável, mas poxa, como é que eu vou calcular o custo variável? Se eu vender mais, eu vou gastar mais. Não é um número fixo. Aí que a gente vai usar um negócio chamado markup, que eu falei lá no início do nosso treinamento. E já vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes. Assim como existem alguns custos variáveis que variam percentualmente, existem aqueles custos que variam numericamente, vamos chamar assim. Por exemplo, se eu estou fazendo o sapato, lá do nosso início do nosso treinamento, eu vou gastar uma quantidade de solado, uma quantidade de tecido. Se eu estou produzindo mais, eu vou gastar mais. Se eu estou produzindo menos, vou gastar menos. Mas não é só de custo que vive um negócio, né? A gente também deseja que nosso negócio seja próspero, que a gente possa reinvestir, que a gente aufira lucros, que a gente realmente consiga fazer daquilo que a gente tem como trabalho uma ferramenta de qualidade de vida para nós e para quem a gente está servindo. Então, nessa etapa, a última etapa aí dos nossos ingredientes para colocar um preço, a gente tem que falar de reinvestimento e temos que falar também do lucro desejado. Se você não colocar esses valores na conta, como é que esse dinheiro vai estar disponível lá no final? Quando eu falo reinvestimento, é aquela parte que vai fazer o seu negócio crescer. Aquilo que sobra para você reinvestir no seu negócio. Então, se sobrou um valorzinho e você trabalha fazendo bolos, você vai comprar de repente um forno a mais, você vai comprar uma forma diferente, vai conseguir aumentar a sua capacidade de produção. Já o lucro é o ganho auferido com a venda após pagar todas as despesas e todos os custos. Então é aquilo que sobra para a sócia. E veja que a sócia pode ser remunerada lá no Prolabore como uma despesa fixa e uma outra parte com a distribuição de lucros, que é uma parte que pode variar. Para você ter uma referência, eu vou colocar aqui algumas informações. Para quem trabalha com produto, a soma entre lucro e reinvestimento pode variar de 15% a 30% para quem trabalha com comércio em geral, de 10% a 20% para quem trabalha com indústria. E quem trabalha com serviços pode ter uma variação de 25% a 35%. Esses são valores apenas de referência, pode ser que você tenha capacidade de gestão incrível e tenha lucros muito maiores. Aí é com você e sua construção de identidade de marca. Mas como que a gente costura todas essas informações soltas? Custos variáveis, capacidade produtiva, custo fixo, lucro, como é que isso tudo se junta para dar o preço? Vamos fazer um exemplo primeiro com produtos. Vamos supor que sua empresa tem uma despesa fixa de R$ 1.500 e um faturamento médio de R$ 6.000. Se você pegar 1.500 e dividir por 6.000, você vai ver que 25% do que você vende é destinado para pagar as contas fixas do seu negócio. De um ponto de vista de custos variáveis, vamos supor que você tenha mais ou menos custos percentuais que girem em torno de 15%, sendo 6% imposto, 4% comissão e 5% cartão. E tenha insumos em torno de R$ 40, sendo R$ 32 aquilo que você usou para produzir e R$ 8 em embalagem. E a gente também não pode deixar de fora lucros e reinvestimentos. Nesse exemplo aqui, 15% sendo 5% reinvestimento e 10% lucro. Se você prestar atenção, 55% já está destinado para algum fim. Uma parte para despesa fixa, custos variáveis e também para reinvestimento e lucro. O que isso significa? Vamos ver na prática. De uma venda de R$ 100, você já tem compromisso. R$ 25 vai para despesa fixa, R$ 6 vai para imposto, R$ 4 para comissão e assim por diante. Tudo isso aí soma R$ 55. E esses outros 45, para onde que eles vão? Esses 45% que sobraram é o que vai nos ajudar a construir o tal do markup. E eu não vou mostrar aqui nenhum porquê matemático, porque eu quero ser mais prática, mais direta ao assunto e espero que você consiga com esse exercício fazer sozinha. Se você tem 100% de uma venda, que digamos que é uma unidade, e 55% está já destinado para algum fim, quanto que sobra? 45. 100 dividido por 45 vai te dar um resultado. Esse resultado aí é chamado de markup. Finalmente, a nossa taxa de marcação de preço. Tá, mas o que eu faço com esse markup?
Lá no início do treinamento eu falei, custo unitário total vezes o markup vai te dar o preço. E é isso que a gente vai fazer. Por isso, a gente vai voltar agora lá para a parte do exemplo que eu dei e pegar a única coisa que a gente ainda não tinha utilizado, que são os insumos, o nosso custo unitário. Se nós usarmos os R$40 de insumos e multiplicarmos pelo markup de 2,22 que nós encontramos, nós chegamos nesse preço aí, 88,88. Vamos fazer a prova real para ver se isso deu certo? Você pode dar um pause aí nesse vídeo para conferir linha a linha, mas eu te garanto que é isso aí mesmo. Tudo aquilo que você calculou está contemplado no seu preço, inclusive a sua remuneração e o lucro para o seu negócio, além disso, o reinvestimento para fazer o seu negócio continuar prosperando. Agora, só para a gente deixar claro para quem trabalha com serviços, esse cálculo vai ser ligeiramente diferente, mas não é muito diferente não. O que vai mudar? Entre o primeiro e o segundo tópicos, vocês vão perceber que a gente tem uma despesa fixa, vamos supor que no nosso exemplo seja 1.500, e temos uma capacidade produtiva, que neste exemplo é 80. Paula, mas por que 80? 80 é o número de horas que você dedica para a atividade remunerada da sua empresa. Ah, mas eu trabalho muito mais tempo do que 80 horas. Pois é, mas você às vezes trabalha conversando com as pessoas na rede social, fazendo prospecção de clientes, organizando as questões burocráticas da sua atividade. Essas atividades não são consideradas produtivas, elas são consideradas operacionais. Para esse cálculo aqui, eu estou considerando as horas que você realmente está fazendo algum trabalho pelo qual você vai ser remunerada. Se você pegar os 1.500 e dividir pelas 80 horas produtivas do seu mês, você vai ver que cada hora custa R$ 18,75 só para pagar despesas fixas. Nesse exemplo, então, para quem trabalha com serviços, vamos supor que uma hora para executar um determinado serviço, ela gaste R$ 40 mais os R$ 18,75 das despesas fixas. E também tem os custos percentuais. Os percentuais vão ser 15% de imposto, comissão, cartão e 25% de lucro e reinvestimento. Esses 40 aí já estão comprometidos, então a gente não pode usar esses 40. A gente vai usar o quê? 100 menos 40 vai ser 60. 100 dividido por 60, nós temos um markup de 1,667. Como você já sabe, vamos multiplicar os custos por esse novo markup e nós chegamos a um preço final. Nesse caso, 58,75 multiplicado pelo markup, chegamos em 97,93. Presta atenção que nesse 58,75 que eu informei, eu estou considerando somente uma hora. Se você for trabalhar, por exemplo, 5 horas, você tem que botar aqueles 18 mais ou menos de custos para pagar despesas fixas e multiplicar pelo número de horas que você vai ter. Aqui você pode ver a prova real, se o seu preço de venda contempla tudo aquilo que a gente combinou que contemplaria. Se você quiser, dê um pause no vídeo e veja cada uma das linhas com calma. Você percebe que preço não é opinião? Não adianta a gente ficar olhando para o lado e vendo, nossa, fulano cobra tanto, aquela marca cobra tanto. Você tem os seus custos, você tem os seus sonhos, você tem o seu preço, quanto você gostaria de ser remunerada. Para você gerar valor para sua marca, você também precisa melhorar a sua identidade de marca e identidade pessoal. E olha que sorte, identidade pessoal é o próximo assunto que você vai ver com uma das mulheres referências em identidade pessoal, que é a Cris Ueda.